Ontem no vídeo do PlayStation 5, das specs, a gente mostrou e detalhou pra você, aquele vídeo era pra explicar. Hoje eu vou dar a minha opinião do que eu realmente achei de toda a apresentação da Sony e das especificações que foram dadas. Vem comigo! Fala galera do Geek, eu sou o Gotcos e você tá no Detonando Geek. E hoje a gente vai bater um papo aí, na verdade, como eu fiz também da opinião sobre o que eu achei das especificações do Series X. Ontem a gente fez do PlayStation 5, a apresentação de Mark Cerny, e a gente agora vai falar o que achou realmente de todo aquele apanhado de configurações, especificações e detalhamento de funcionamento que foi explicado do lado do PlayStation 5. Aproveita aí por gentileza, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, porque é realmente bem interessante. Vem comigo, vamos conversar um pouco. Bom, vou começar falando aqui de uma coisa que não tem nada a ver, que é técnica, mas eu só vou opinar porque a galera realmente pegou no pé disso. Eu vi que aclamou bastante, ou seja, a galera não gostou da apresentação da Sony em si. Eu entendo e dou razão a galera não ter gostado em relação à extrema técnica que ela foi apresentada, mas só para explicar, a Sony provavelmente iria colocar Mark Cerny explicando isso na GDC, a Game Developers Conference. Então aquilo foi uma conferência para desenvolvedores e uma conferência também para mídia especializada técnica, né? Ou seja, era apresentação de configurações, mas muito focada não em apresentar uma lousa com as specs, mas e sim o ciclo de funcionamento delas. Eu acredito que a Sony pecou em não ter colocado algo popular antecipadamente a apresentação de Mark Cerny. Então realmente ali eu acho que foi o feeling da Sony e não trazer antes daquela apresentação algo popular, algo mais fácil, algo em mídia, algo no blog, algo um vídeo, enfim, de uma forma, talvez até um mini trailer, alguma coisa para popularmente as pessoas compreenderem, e depois vinha o Mark Cerny com a apresentação técnica para ela ser discutida entre as mídias especializadas e também apresentada aos desenvolvedores que ainda não tem o dev kit do PlayStation 5. Mas é só isso e eu não vou me prender a isso porque não é o intuito aqui, a gente vai falar de tecnologia mesmo. Agora, uma coisa interessante aqui que eu vou começar a falar é que a Sony, pra mim, ela tá entrando, se arriscando bastante, e apesar das motivações de mudança, de implementação, para aumentar a capacidade do desenvolvedor, para entrar na ideia de nova geração, muito do conceito da Sony que foi apresentado ontem, no meu entender, é preso em paradigmas computacionais dessa atual geração. A gente tem muita compensação no console em diversos diâmetros, né? Vamos começar falando do processador Zen 2, 8 cores, 16 threads de 3.5 GHz no modo Boost, tá? SMT ativado, isso é bacana, isso é legal, e eu acredito que o SMT ativado esteja ocasionando esse teste inicial com 100 jogos mais jogados do PlayStation 4, então deve ser uma retrocompatibilidade gradual graças a isso, porque o SMT é o multithread habilitado. Os jogos dessa atual geração trabalham com o Jaguar de 8 núcleos que não tem SMT, são núcleos single cores, né? Eles não têm duas funções por núcleo. Dessa forma, trazer para a nova mudança de visão de processador tem que ter modificações, e eu acredito que seja o SMT, mas a decisão do SMT é boa, pode ter prejudicado de cara a retrocompatibilidade, mas ela foi legal porque no geral o SMT para jogos novos garante mais performance, garante processos diferenciados que pode se fazer, pode estar calculando física enquanto a inteligência artificial está sendo processada em várias coisas simultaneamente, então isso é bacana também. Um ponto que eu achei negativo desse processador é em relação ao seu clock e a frequência dinâmica. Eu não sou contra a frequência dinâmica, aliás, eu acho que ela é uma ferramenta que deve ser usada, né? Mas deixar o processador em modo boost, já é a velocidade máxima dele, em 3.5, já é abaixo de uma média de um clock base.
É esse que é uma relação de problema. Então a gente deve ter como clock base desse processador, provavelmente 3.1, 3.2, na pior das hipóteses 3.0, que ele opera com clock base baixo, porque o clock boost dele, o máximo dele, vai até 3.5. Como eu disse, a implementação de Zen 2 ela é extremamente importante. A gente dá sempre foco à GPU, à memória, a meios de saída gráficas, Ray Tracing, mas o processador é um grande divisor de água na próxima geração, porque nessa geração ele ficou extremamente obsoleto em relação às tecnologias que foram implementadas. Ele já começou mal dimensionado no início e ele não conseguiu acompanhar, tanto que hoje a maior carga vai para a GPU. Então é por isso que é importante o Zen 2, e ele vai dar conta dessa carga, mas pensando em longevidade, pensando em realmente um sinal de mudança, esse clock no máximo dele a 3.5, efetivamente eu achei baixo também. Agora vamos passar um pouco para a GPU, que ela tem um funcionamento parecido, né? E aqui a gente consegue já enxergar um paradigma de arquitetura da geração atual sendo transportado para a geração futura. A gente tem uma GPU pequena com 36 unidades computacionais, né? E que impulsiona um clock gigantesco de 2.23 GHz, tá? Para vocês terem uma base de ideia, a placa mais potente de RDNA 1 do mercado hoje, a RX 5700 XT, ela trabalha com boost aí em torno de 1900 e ela tem 40 núcleos computacionais. É claro, óbvio, lógico que RDNA 2 é 50% sobre RDNA 1, então mais performance. No entanto, a gente entende que esse clock alto não é para ganho, é para compensação. O resultado final pode ser bom, mas ele está compensando a pequena quantidade de unidades computacionais, que provavelmente é uma decisão baseada no custo do aparelho para ele ser vantajoso ao consumidor e também ser negociável na Sony perante o mercado. Mas mesmo assim, a gente não está usando o boost para impulsionar. A ideia de impulsionar é você ir além do que você precisa. A ideia não é você impulsionar para chegar na sua meta. Então eu acredito que dessa forma a Sony impulsionou para chegar na meta. E não é uma forma interessante de trabalhar com arquitetura, porque às vezes pode ter um problema em longevidade, né? Na carga aí de anos, conforme os ativos de software, no caso os jogos, vão evoluindo e vão exigindo mais do hardware. E eu não estou efetivamente falando que isso vai acontecer. O PlayStation 5 é esperar ver os resultados, mas existe um risco. Eu só estou dando para vocês a proporção do risco. Então desse ponto não me agradou muito, porque ele não impulsionou com boost. O boost não impulsiona, o boost faz atingir a meta quando necessário também. No entanto, nesse lance do boost, principalmente na parte da GPU, foi uma coisa bem criativa e inteligente. Aí do ponto de tecnologia mesmo, escova bit binário, foi uma coisa inteligente que o Mark Cerny fez em relação a como você dimensionar boost, né, frequência dinâmica, indo e voltando, indo além e voltando abaixo, sem você levar em consideração a temperatura, porque, cara, a temperatura varia de acordo com a temperatura ambiente, né? Um país que nem o nosso, que é calor, ele pode não ir além, ou seja, se ele tem um target de até 70 graus e aqui a gente chega a 70 graus com 50% de atingimento da meta, no Brasil você ia ter FPS menor do que quem está jogando nos Estados Unidos o mesmo jogo. Então é curioso esse problema ser trazido ao público que ele fez na apresentação, que aliás eu gostei muito da apresentação, e aí a solução foi bem inteligente em basear a carga com limite de energia. Então ele fez uma repaginada, né? Ele fez uma reconstruída de um sistema já pré-existente aí da própria AMD, conhecido como Boost Precision, que você baseia pela temperatura, pela carga, pela energia e você aumenta a potência. Ele ignora a temperatura, não que ele vai deixar ela aí alta, mas ele tem um teto de temperatura. Então ele tem aqui, ó, 70 graus. Esse jogo não pode chegar, para ele chegar a 70 graus, ele vai ter que chegar até 2.2 GHz, 2.1, 1.9 GHz. Aí você bate aqui e tudo é impulsionado pela carga. A carga é o quê? A carga é os processos enviados, as instruções lógicas enviadas pelo jogo. Então eu achei interessante a modificação do sistema de boost que ele convencionou para um console, o que era basicamente algo que já acontece no PC, principalmente no Zen 2, né?
da AMD. Legal, bacana. Dito isso, vamos para uma parte que essa daí realmente é muito interessante. E aí também a gente tem um outro ponto de compensação, como eu te falei, mas ela é 100% positiva, mas aqui o problema não é a compensação, o problema é que poderia ter ido muito além como foi concebido. Vamos lá então, vamos conversar sobre o SSD. O SSD do PlayStation 5 realmente o funcionamento é bem impressionante, foi algo realmente que eles se dedicaram muito, como eu disse no vídeo de ontem, e aquele paradigma, que não é um paradigma, né, é um fato, vamos falar, aquele fato que é real, né, SSD não vai aumentar o FPS, então eu já vi até muitas discussões, mas o SSD não vai aumentar o FPS, só vai deixar o jogo mais rápido e tal. Não, o SSD da Sony aumenta FPS. Sabe por que ele aumenta o FPS? Não é por causa do SSD, é porque o funcionamento dele é acesso direto à memória. Exatamente, o SSD do PlayStation 5, a grosso modo falando, ele tem um funcionamento parecido com uma memória RAM. Imagina no seu computador, de vez em você usar um disco, você usar armazenamento pela sua memória RAM e ela tem acesso direto aos ativos computacionais como a sua GPU, que já entrega para a memória de DDR6. Isso é interessante e é nesse sentido que ele pode acelerar o FPS. Não que ele vai acelerar o FPS porque ele é rápido, mas porque ele tem DMA, o conceito de acesso direto à memória, ele entrega para a DDR6, apoiado por 2 processadores de I/O, né, que fazem a compactação, descompactação e gerenciam esse tráfego entre memória e SSD. A memória GDDR6 vai ficar sem necessidade de ficar armazenando o cache, dando mais sobra para ela armazenar execução para a GPU. E quando ela tem mais dados de execução, ela pode entregar mais, e se ela entrega mais, pode resultar em FPS. Então a contrapartida, sim, através do sistema que eles criaram, o SSD pode impulsionar mais FPS, não ele em si, mas a maneira com que ele entrega rápido e faz com que a GPU, faz com que a GDDR6 não armazene cache. Isso foi muito legal, isso foi muito bacana, e tanto é que quando você conecta um NVMe externo que eles vão permitir, tem que ser gerenciado pelo PlayStation 5, não pelo controlador do NVMe, justamente para esse acesso direto à memória aí. E agora vem o ponto que eu falei da compensação, né? Tudo isso também vai auxiliar essa GPU que tem 2.23 GHz, ela é rápida, o clock, que compensa as poucas unidades computacionais, apenas 36, mas que de outro lado também vai estar sendo erguido pela memória, né, que vai ter acesso direto ao disco, e por isso também que ele não precisou usar uma memória GDDR6, por exemplo, de 320 bits, ele está usando uma memória GDDR6 padrão, 256 bits. Por quê? Porque o SSD vai entregar acesso direto a ela, e ela não vai ficar gastando tempo com armazenamento de cache. Mas isso vai funcionar, provavelmente, claro, né? Vai funcionar, a gente espera que funcione, mas poderia ter sido colocado uma GPU, por exemplo, com 50 unidades computacionais, um clock efetivo de 2.0, impulsionado por esse SSD, indicando diretamente para uma memória GDDR6, pode manter 256 bits, e o resultado final com certeza deveria ser 30% ou até talvez 40% em relação ao que ele já apresenta hoje, que eu não sei qual é, mas com certeza ia, porque aí nós estaríamos usando a tecnologia para impulsionar. No entanto, no estado inicial, a gente entende que talvez a tecnologia seja para almejar a meta, né? Então, a compensação volta aqui, ou seja, a gente não tem componentes sendo estressados para trabalhar simplesmente por eles para juntos entregar mais. Nós temos alguns componentes sendo usados para compensar outros componentes, como é a arquitetura atual de consoles. Então é o mesmo paradigma, através de novas soluções, é claro, não são as mesmas soluções, mas através de novas soluções que foram colocadas aí à disposição. Outra coisa interessante também vai ser o Ray Tracing. Esse eu não tenho uma visão ainda formada, eu realmente estou aguardando um tech demo aí da Sony para a gente verificar, porque ele vai trabalhar basicamente com Intersection Engine, né? Há uma técnica muito parecida utilizada pelas RTX, e aí a gente pode ter uma diferença de qualidade aí de Ray Tracings aí entre, por exemplo, o Series X e o PlayStation, de acordo com a técnica que foi utilizada, né? Uma coisa também que ficou faltante aí talvez na apresentação foi a questão do
do machine learning, né? Vai ter que utilizar algum tipo de inteligência artificial para impulsionar FPS, principalmente com o uso do Ray Tracing. E o curioso vai ser como o Ray Tracing vai se comportar nessa GPU que é compensada pelo aceleramento de clock e auxiliada pela entrega rápida de memória graças ao SSD. Dessa forma, o Ray Tracing pode ter algumas modificações, ou seja, ele pode ter resultados melhores ou piores, enfim. É interessante, esse daí eu não tenho uma opinião de bom ou ruim, eu quero realmente compartilhar com vocês que eu estou ansioso para ver dentro desse planejamento de arquitetura. A questão da saída final não tem como definir como vai ser, se vai ser ótima, se vai ser maravilhosa, se vai ser sensacional. É claro, é óbvio, lógico, como eu já disse, vai ser absolutamente inúmeras vezes, de diversas formas, melhor, maior e muito mais maior do que o PlayStation 4 Pro. Isso aí já pode bater o martelo. A concepção vai entregar jogos, vai entregar as tecnologias, mas a Sony tá se arriscando com essa compensação, com esse aumento de frequência. A gente ainda não tem, por exemplo, os dados de temperatura, porque a gente ainda não foi mostrado como vai ser o sistema de refrigeração do PlayStation 5, e talvez a gente, até baseado num rumor agora, especulando um pouco, que houve aí um rumor que a Sony estava com dificuldades do preço por conta do seu sistema de refrigeração, que era um pouco mais caro. Talvez foi uma escolha errada projetar um sistema de refrigeração mais caro, ao invés de colocar mais um pouco de unidades computacionais ou um pouco mais de clock naquele Zen 2 também, né? Vamos ver então. E outra coisa, só para que eu atropelei aqui, acabei esquecendo, é um ponto interessante daquela parte da GPU que eu falei, que claramente a Sony convencionou tudo isso, segundo o Mark Cerny, pensando nos desenvolvedores, fazendo para os desenvolvedores. No entanto, vai ser entregue dimensionamento de clock, temperatura e carga para o desenvolvedor. Como é que a indústria vai trabalhar com isso, desenvolvimento? Não seria melhor não trazer essa necessidade, talvez, para o desenvolvedor se focar apenas na sua concepção, não ter que ficar se preocupando em otimizações baseadas em cálculos tão binários, talvez? Será que isso realmente ajudaria? Eu não sei, eu não pedi, não estava lá ouvindo quem pediu para o Mark Cerny. Mas talvez, vamos ver como a indústria se comporta com isso também. É uma pergunta que eu quero descobrir. Por enquanto é isso. O console no geral é um console de nova geração, é potente, vai entregar bastante sim. As pessoas vão ter a sensação de nova geração com certeza absoluta. Mesmo se a gente vê os resultados que a Sony mostrou, eles devem ser bem positivos. No entanto, existem aí esses riscos que eu acho que a Sony vai enfrentar, né? E vamos ver como isso vai se dimensionar no decorrer da carruagem. Fala pra mim o que você achou do PlayStation 5. Eu sei, você tá esperando ver um versus aqui das especificações que foram reveladas. A gente tá produzindo esse material e logo mais aí no canal você vai ter acesso a ele. Então segue a gente nas redes sociais, ativa a notificação. Eu sou o Goticose e até a próxima.